É inverno de 1939. Uma coluna de soldados soviéticos marcha por uma paisagem congelada. Esta é a Guerra de Inverno, a invasão da Finlândia por Stalin. À medida que os soldados progridem, um flash surge do nada e um homem cai. Os soldados russos congelam e um deles grita: "Atirador de elite, se abaixem." As tropas russas lutam para se proteger, enquanto, novamente, outro tiro ressoa e outro homem cai. Um murmúrio começa a se espalhar entre os russos apavorados. Morte branca. À distância, um homem sozinho, vestido da cabeça aos pés, com o casaco branco como a neve, escondido da vista de todos por uma paisagem selvagem e pela neve ao seu redor, equilibra seu rifle em suas luvas e espera pacientemente que outra alma infeliz entre em sua mira. Mas quem é esse homem que causava pavor no coração dos soldados russos na Finlândia? Hoje, a gente vai conhecer a sua história. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou em 1939, a União Soviética decidiu invadir a Finlândia. A pressão era avassaladora, mas um atirador chamado Simo Häyhä veio em defesa da Finlândia. Häyhä, supostamente, eliminou impressionantes 505 soldados inimigos, o que, se for verdade, faz dele o atirador mais letal de toda a história. Hoje vamos dar uma olhada na história de Simo Häyhä e sua pontaria inacreditável. Então, antes de mais nada, já deixa um like aqui nesse vídeo e se torne um inscrito do canal caso ainda não seja, porque toda semana tá saindo vídeo novo por aqui. Dito isso, sem mais enrolação, bora pra história. Como você pode imaginar, os soldados soviéticos ficaram completamente aterrorizados com Häyhä, pois ter que patrulhar a natureza selvagem da Finlândia sabendo que Häyhä poderia estar lá fora esperando e destruir cada um com um tiro espetacular de longa distância não era bem um ponto de vista encorajador, vamos dizer assim. Com tudo isso, Häyhä ganhou o apelido de Beleia Smert, que significa morte branca. No entanto, os companheiros soldados de Häyhä tinham um nome diferente para ele. Eles o chamavam de Taika Ampuja, que significa atirador mágico. A contagem exata de baixas que Häyhä causou varia dependendo da fonte. Alguns sugerem que ele abateu até 542 soldados soviéticos com seu rifle. Agora, nenhuma fonte atribui a ele menos de 505 baixas. E isso faz dele o atirador mais eficaz em qualquer guerra da história. Em segundo lugar, fica Ivan Sidorenko. 500 baixas foram atribuídas a ele. A Guerra de Inverno durou apenas um inverno, como o próprio nome sugere, o que significa que Häyhä estava trabalhando duro para atingir o seu recorde impressionante. Ele estava eliminando uma média de 5 a 6 soldados inimigos todos os dias. Claro que alguns dias eram melhores do que outros, Häyhä chegou a atingir a assustadora marca de 40 baixas confirmadas em um único dia, e marcou 25 e 20 em outros 2 dias. A nuvem de morte em que vivia fez com que Häyhä fosse promovido de cabo a segundo tenente, o maior salto de patente na história das Forças Armadas da Finlândia. Aqui vai um fato insano sobre Häyhä. Ele não usou uma mira sofisticada da época para atingir seu número impressionante de baixas. Pois é, ele preferia usar a velha mira simples de seu rifle. Bagulho é doido mesmo, meu irmão. Bagulho foi hardcore, velho. Na época, todo cidadão finlandês era obrigado a cumprir um ano de serviço militar. E Häyhä já havia cumprido o seu, 14 anos antes, em 1925. Essa era a extensão de sua experiência militar. Ele se juntou à Guarda Civil finlandesa como reservista. Apesar disso,
ele se manteve fiel à sua vida civil de caça e agricultura até que os soviéticos decidiram invadir em 1939, momento em que foi convocado de volta. Depois que ele completou seu ano de serviço obrigatório em 1925, ele teve a opção de comprar sua arma de serviço, um rifle de ferrolho padrão. Ele comprou a arma e passou a próxima década e meia dominando-a. Quando ele foi chamado de volta ao serviço na Guerra do Inverno, ele trouxe seu antigo rifle de ferrolho, recusando um rifle mais moderno. Caralho, o maluco é brabo. O frio extremo, que variava de menos 20 a menos 40 graus, causou frequentes problemas nas armas mais avançadas de seus companheiros soldados. Mas Reiha continuava funcional com seu velho amigo de ferrolho. Como dito, Reiha cumpriu seu serviço militar obrigatório na época em que isso lhe foi exigido, mas isso por si só não fazia dele um militar de carreira, com vasto conhecimento de campo. Mas apesar de ter apenas uma experiência militar mínima, Reiha desenvolveu uma capacidade quase sobre-humana como atirador. Isso porque cresceu a poucos quilômetros do campo de tiro da Guarda Civil, onde se realizava competições anuais, e Reiha participava regularmente dessas competições, enchendo sua casa de troféus. Entre suas conquistas estava a capacidade de atingir um alvo 16 vezes em 1 minuto, a uma distância de 150 metros. Reiha foi enviado para um campo de batalha, onde ele e mais 31 soldados foram encarregados de conter uma força invasora de 4.000 soldados soviéticos. Apesar da evidente diferença de números, o grupo de Reiha conseguiu manter-se firme durante todo o inverno. Ele e seus colegas finlandeses tinham outras vantagens para além das habilidades sobre-humanas de Reiha. Por exemplo, as tropas soviéticas estavam usando uniformes verdes brilhantes, o que fazia eles se destacarem como árvores de Natal, decoradas em meio àquela paisagem branca e nevada. Mas é preciso deixar bem claro que a invasão soviética não fracassou, ela foi tecnicamente bem sucedida. Só que eles apenas conseguiram capturar uma quantidade relativamente pequena de território fronteiriço, deixando o resto do país intacto. Ao todo, os soviéticos sofreram 400.000 baixas durante a Guerra de Inverno, e a Finlândia, 66.000. A maioria dos atiradores dispara deitado, de bruços, porque isso dá aos inimigos um alvo menor para avisar. Mas Reiha disparava agachado, porque sentia que isso era melhor para sua pontaria. Ele não se preocupava muito em ser um alvo maior, até porque Reiha media 1,60 de altura. Ele apenas se agachava, se cobria de neve e metia chumbo. Além disso, Reiha cobria o cano do rifle com neve ou água, para que ele congelasse. Com isso, ele conseguia fazer com que não subisse fumaça de seu rifle logo após o disparo, evitando assim que sua posição fosse revelada. A reputação de Reiha como o John Wick dos finlandeses Tapa na gostosa. Yes, baby. Thank you. começou a irritar os comandantes soviéticos, que finalmente se cansaram de suas baguncinhas e começaram a atacá-lo diretamente. Chegar perto de Reiha estava fora de consideração, então eles começaram a atacar loucamente a localização de Reiha com ataques de artilharia pesada. Acontece que isso não funcionou. Então, os soviéticos enviaram equipes de contra-atiradores para o eliminar. Mas Reiha, sendo o atirador dos atiradores, os despachou com uma facilidade arrepiante. Finalmente, o atirador soviético teve sorte e atingiu Reiha bem no queixo com um tiro explosivo. Apesar de ter sido descrito por um amigo como tendo metade da cara em falta, Reiha recusou-se a morrer. Depois de dias de cirurgia reconstrutiva, ele finalmente conseguiu recuperar a consciência, um dia após o fim da Guerra de Inverno. Apesar de ter tido uma boa parte da cara arrancada em uma época em que a medicina era em grande parte experimental, Reiha sobreviveu à Segunda Guerra Mundial e voltou para a caça e agricultura. Em 1961, o governo finlandês deu para ele uma propriedade rural para recompensá-lo pelo seu serviço. Reiha começou a criar cães e continuou a caçar, vencendo o campeonato de caça por 5 anos consecutivos. Em 1970, mudou-se para um pequeno apartamento, onde viveu o resto dos seus dias, antes de falecer em 2002. E essa foi a história do atirador mais mortal de todos os tempos. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa história e não esqueça de conferir outros vídeos aqui do canal. Dito isso, até o próximo vídeo. Fui!